Olá, hoje a gente vai mergulhar numa discussão sobre uma verdadeira revolução silenciosa, uma que está mudando completamente o jeito que a gente encara a deficiência e educação. E olha, não é só uma mudancinha não, é um jeito totalmente novo de pensar que está, sabe, transformando nossas escolas e, no fim das contas, a nossa sociedade. E para entender isso, a gente precisa começar com um grande embate de ideias. Pensa assim, de um lado tem o que chamam de modelo médico. Ele basicamente olha para a deficiência e diz: o problema está na pessoa e precisa ser consertado. Já do outro lado, tem o modelo social, que vira o jogo e diz: espera aí, o problema não é a pessoa, são as barreiras que a sociedade cria. Essa diferença, gente, ela é a chave para entender todo o resto. Então, esse vai ser o nosso caminho hoje. Vamos começar com essa história dos dois modelos. Depois vamos cavar um pouco para entender as raízes dessa revolução. Em seguida, a gente vê como projetar um mundo para todo mundo. Confere exemplos práticos de inclusão em ação. E, por fim, falamos sobre como essa é uma responsabilidade de todos nós. Vamos lá. Então, primeira parte. Essa história dos dois modelos. A pergunta central é essa. Afinal, o problema está na pessoa ou no mundo que a cerca? Bom, o modelo médico é aquele pensamento mais antigo, mais tradicional. Ele enxerga a pessoa com deficiência e foca numa questão biológica, sabe? Como se fosse algo que precisasse de um conserto. O foco total é na limitação do corpo, na busca por uma cura. E o resultado disso, na prática, acaba sendo a exclusão, a criação de espaços separados em vez de realmente integrar. Agora, o modelo social chega e vira essa lógica de ponta cabeça. A ideia aqui é que a deficiência não está no corpo da pessoa, mas sim na interação dela com um ambiente que simplesmente não foi pensado para ela. Então, o foco muda completamente. Em vez de consertar a pessoa, a gente precisa remover as barreiras da sociedade. É uma abordagem muito mais humana que convida todo mundo para participar. E esse jeito de pensar do modelo médico tem um nome bem específico. É o capacitismo. Sabe, é aquele preconceito que surge da ideia de que existe um padrão normal de habilidades, e qualquer coisa que fuja disso é vista como inferior. O capacitismo acaba desvalorizando a pessoa com deficiência como se a culpa fosse dela por não se encaixar no mundo que não foi feito para recebê-la. Mas de onde é que veio essa ideia tão revolucionária do modelo social? Vamos para a nossa segunda parte. As raízes dessa revolução. E essa história nos leva a um psicólogo soviético que literalmente mudou o jogo. O nome dele era Lev Vygotsky. Ele viveu numa época super conturbada na Rússia, se formando bem no meio da Revolução de 1917. E mesmo enfrentando a tuberculose por boa parte da vida, o trabalho intelectual dele foi gigantesco, muito à frente do seu tempo. E essa frase resume a ideia central dele. Vygotsky dizia que a gente se torna quem a gente é por causa da nossa interação com a cultura e com a sociedade. Não é um processo que acontece isolado, dentro da nossa cabeça. Depende totalmente do mundo ao nosso redor. E aqui está o pulo do gato. Para o Vygotsky, o desenvolvimento não é limitado pela biologia. O que limita de verdade é a falta de acesso. Se a gente garantir as condições sociais certas, a gente cria novas rotas, novas possibilidades de desenvolvimento. O problema nunca foi o corpo, gente. Sempre foram as barreiras que impedem a participação total na vida. Certo. Isso nos leva direto para a prática. Vamos então para a terceira parte e ver como a gente pode começar a projetar para todos, transformando essas barreiras em pontes. O modelo social ajuda a gente a enxergar três tipos principais de barreiras. Primeiro, as atitudinais, que são os preconceitos e estereótipos. Depois, as físicas, como uma calçada esburacada ou um prédio sem rampa. E, por fim, as comunicacionais, como a falta de intérpretes de Libras ou de materiais em braille. A inclusão de verdade só acontece quando a gente derruba esses três muros. E a grande sacada não é ficar fazendo remendos e adaptações individuais. É pensar de forma universal desde o comecinho. Esse é o conceito do desenho universal para aprendizagem, o DUA. A ideia é, em vez de consertar depois, vamos projetar tudo, os currículos, os espaços, os materiais, para que já nasçam acessíveis para o maior número de pessoas possível. E isso não é só uma teoria bonita não, está virando lei. Um exemplo perfeito é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Ela define legalmente uma pessoa com deficiência não só pela sua condição física ou mental, mas pela interação dessa condição com as barreiras da sociedade. É, na prática, o modelo social virando política pública. Mas como isso tudo funciona no mundo real, no dia a dia? Vamos para a nossa quarta parte, inclusão em ação, e dar uma olhada no que as escolas de Fortaleza estão fazendo para colocar essa teoria em prática.
O nosso primeiro caso é sobre derrubar as barreiras de atitude. Uma escola de lá criou uma semana inteira de conscientização sobre o autismo, para uma turma do 9º ano. O objetivo era claro: diminuir o preconceito e aumentar a empatia entre os alunos. E o resultado? Olha, é impressionante. Antes do projeto, 82% dos alunos admitiram que não entendiam bem o que era o autismo. Depois da semana de atividades, 100% dos alunos que foram avaliados disseram que a experiência mudou a percepção deles. Isso só mostra o poder que a educação tem para quebrar estereótipos, né? Agora, o segundo caso mostra como a inovação aparece em tempos de crise. Quando as escolas fecharam na pandemia, uma outra instituição em Fortaleza criou um blog específico para os alunos do atendimento educacional especializado. A meta era garantir que ninguém ficasse para trás. E o alcance foi inacreditável. Em pouco mais de um ano, o blog teve mais de 60 mil acessos. Ele não foi só um lugar com atividades, ele se tornou um ponto de encontro, de conexão, algo vital para alunos, famílias e professores num período tão difícil de isolamento. E o mais curioso é o efeito que isso tudo teve na própria escola. A visibilidade desse trabalho inclusivo fez o número de matrículas saltar de 386 para 422 em um único ano, lotando todas as vagas. A inclusão não é só a coisa certa a se fazer, ela fortalece a comunidade escolar inteira. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, a nossa quinta parte, a de que essa é uma responsabilidade compartilhada. Porque no final das contas, a inclusão não é só uma política de escola, é uma mentalidade que todos nós precisamos cultivar. Então, como a gente pode colocar isso em prática? São 3 passos bem simples. Primeiro, enxergar a pessoa, e não o rótulo. Segundo, quando surgir um desafio, procurar a barreira no ambiente e não uma suposta falha na pessoa. E terceiro, focar em adaptar o ambiente para que ele inclua, em vez de esperar que a pessoa se adapte ao mundo que não foi feito para ela. E a gente termina com essa provocação, porque essa mudança de mentalidade dá a todos nós o poder de agir. Ela nos tira da posição de espectadores e nos coloca como agentes de mudança. Então a questão que fica é essa: qual barreira no nosso dia a dia, pode ser física, de comunicação ou até mesmo de atitude, a gente pode ajudar a remover, começando hoje?